Vive num país europeu e pretende investir num ETF que replique o índice do SP500. Venha daí que de seguida vou apresentar-lhe a solução ideal para si, quer o seu perfil de investidor seja mais conservador, moderado ou até mais agressivo. Como sabem, o meu nome é João Hermínio, sou licenciado em Gestão de Empresas, mas é importante que tenham conhecimento que não sou consultor financeiro. Tudo o que vos vou falar aqui hoje tem apenas como base a minha opinião pessoal. Então já estamos aqui no nosso PC e hoje vou-vos mostrar 3 ETF que replicam o índice do SP500. Escolhi estes 3 ETF por uma simples razão, porque independentemente do vosso perfil de investidor, um deles certamente se adequará a vocês. Assim, escolhi um para quem tem um estilo mais conservador, outro para quem tem um estilo mais moderado, e um novo, bem recente, mas que promete bastante e adequado para quem tem um estilo mais agressivo. Todos estes 3 ETF replicam o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Todos eles estão em euro, por isso são indicados para quem vive e deseja investir na Europa, isto porque desta forma não se paga taxa cambial de conversão de moeda. Aqui no site da Just ETF, que já se encontra aberto no PC, vamos de seguida comparar os ETF referidos. O primeiro que eu vos trouxe é da BlackRock e pode ser encontrado pelo ticker SXR8, certamente já ouviram falar dele, porque é dos ETF mais conhecidos. Ele tem um custo de manutenção de 0,07%, que é um custo bastante aceitável. É acumulativo, aliás, todos os 3 são acumulativos, o que significa que estes reinvestem os seus dividendos no próprio fundo. É full replication, o que é muito importante. Ter a replicação física significa que estamos mesmo a comprar títulos do ativo. Este é também um fundo com um tamanho bastante considerável, como tal este é um ETF bastante credível. Neste momento, o fundo é constituído por 504 empresas e a conjugação de todos estes fatores faz com que este seja um dos ETF mais fortes que existe no mercado, e também um dos mais falados por toda a comunidade financeira e de investimentos. Este ETF tem a posição para quem quiser comprar uma posição inteira a rondar os 540 euros, como podem ver aqui. É também dos ETF mais fortes porque, como podem verificar, ele tem crescido e desenvolvido ao longo dos anos de forma notória. Como podem ver, desde 2011 ele teve um crescimento de praticamente 600% até 2024. Aqui temos a repetição da informação. Índice é o SP500, tamanho do fundo, depois Physical Replication, fundo domiciliado na Irlanda, etc. Mas quero chamar a atenção para este Currency Risk, que diz Currency Uniegad e no final da apresentação dos 3 ETF, já vos vou explicar o que significa. Depois encontramos as empresas típicas que constituem o SP500, Nvidia que é uma das mais fortes neste momento, mas temos também a Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, a Meta, etc. Ele é constituído por 96,25% de empresas sediadas nos Estados Unidos e depois vemos os setores onde o fundo atua, como o tecnológico, saúde, setor financeiro, entre outros. A performance deste ETF é espetacular, também já tínhamos visto, este já sobreviveu ao Covid, tem sobrevivido à guerra, é de facto uma belíssima opção de investimento. Por fim, aqui tem a confirmação do ticker. Se quiserem investir na Bolsa da Xetra para investir em euro na Europa, o ticker é o SXR8. Aconselho este para quem tem um perfil de investidor mais conservador. É o mais indicado porque é um ETF com provas dadas e que existe há imenso tempo. Foi fundado em maio de 2000 e desde então que tem sempre um crescimento contínuo. Assim, quem quer investir de forma passiva no longo prazo e com o mínimo de risco possível, este ETF é bastante aconselhável. Já para quem tem um perfil de investidor mais moderado, trouxe-vos outro ETF que replica novamente o índice SP500. Também ele é acumulativo, tem exatamente o mesmo custo de manutenção que o anterior, ou seja 0,07%, também tem full replication, no entanto o tamanho do fundo já não é tão grande. E isto porquê? Porque este ETF da Vanguard apenas existe desde 14 de maio de 2019, ou seja, é um ETF muito mais recente. Por isso é que o tamanho do fundo é menor. No entanto, tem já uma dimensão considerável, o que me deixa confortável. É constituído por 97 empresas, existe aqui uma ligeira diferença, mas a nível de desempenho é praticamente o mesmo. Também este tem dado provas de que é de facto seguro. Ele é da Vanguard e, como vos disse, esta empresa e a BlackRock são duas das maiores no setor. Por isso, à partida, não haverá nenhum problema com os fundos delas, são empresas gigantes e por isso dificilmente hão de cair. A posição deste à data de hoje é bastante mais acessível que o anterior, enquanto o primeiro que eu vos mostrei, o SXR8 já vai em 540 euros. Quem tem menos capital para investir e pretende adquirir posições inteiras, tem aqui uma boa alternativa porque no ETF da Vanguard a sua posição ronda os 96 euros. De resto, como podem ver, basicamente é tudo igual ao anterior. No desempenho, tem aqui a sua subida, depois a queda do Covid e desde então tem crescido constantemente. Volto a chamar a atenção para a ocorrência e risco,
que é novamente o Negad, e verificamos que se encontra sediado na Irlanda. As empresas basicamente são as mesmas, já que replicam o mesmo índice, representação dos Estados Unidos em cerca de 96%. Os setores são praticamente os mesmos. Por fim, devem registar o ticker VUAA, o que permite investir em euro na Bolsa da Xetra. Por último, trago-vos a grande novidade de hoje, que para quem tem um perfil de investidor mais agressivo, acaba por ser a solução ideal. É um ETF bastante recente, este foi criado a 31 de outubro de 2023 e tem a particularidade de ser bem mais barato que os dois anteriores, não só a nível da posição, uma vez que esta se situa atualmente nos 12 euros, como também a nível do custo de manutenção. Este situa-se nos 0,03%. Podem pensar que uma diferença em relação aos anteriores de 0,05% é pouco, mas para quem tem investimentos de 30 ou 40 anos e principalmente quando nos referimos a valores monetários mais altos, esta diferença pode significar alguns milhares. E nesse caso, mais vale estarem no nosso bolso, do que no bolso dos gestores do fundo. Este ETF tem uma particularidade na descrição, que é esta designação de Onega. Como vos mostrei no separador de chart dos anteriores, eles também tinham esta designação. Esta designação significa que apesar de nós estarmos a comprar posições em euro, estamos a comprar num fundo que trabalha em dólar. Por isso, existe sempre um ligeiro risco cambial, que tem a ver com a subida ou a descida do valor do dólar. Se tivéssemos investido diretamente em dólar, tínhamos que pagar imposto sobre as mais-valias após venda dos ativos, a saída do dinheiro dos Estados Unidos e a entrada na Europa. Aqui não é esse o caso. Isto significa apenas que o valor das mais-valias obtidas pode sofrer ligeiras alterações. Estas estão relacionadas com a subida ou descida do valor do dólar. Mas como eu vos mostrei, nos dois ETF anteriores, temos exatamente a mesma situação. Não muda nada, por isso nos três estamos seguros e confortáveis. Podemos então verificar que este tem custo de manutenção mais barato, é também acumulativo, tem full replication e, como é óbvio, o tamanho do fundo é ainda mais pequeno, como seria de esperar, do que o da Vanguard, já que existe ainda há menos tempo. No separador de chart podemos ver a evolução dele. Já no separador Basics diz também Physical Application, que o fundo está sediado na Irlanda e que a empresa que providencia o mesmo é a SPDR ETF. As empresas são basicamente as mesmas e os Estados Unidos contribuem com uma representação de 96,48%. Os setores, é tudo igual aos restantes, e aqui temos o código ticker que eu quero na Xetra SPYL. Se vierem aqui, no separador de chart e adicionarem outro ticker para comparação, vão constatar que o desempenho dos três é praticamente o mesmo. Podem adicionar aqui o SXR8, e vejam que nada muda, ou até adicionar o VUAA, e vejam que não existem alterações significativas. Na plataforma da XTB, conseguem encontrar os três. Eles estão cotados em euro, logo não pagam taxas de conversão de moeda e de facto, para quem quer investir no SP500 estando a viver na Europa, na minha opinião, estas são as três melhores opções. Ainda relativamente a este último, só deixar uma última nota. Muita gente pode não conhecer, ou saber o que significa SPDR. SPDR é a sigla de Standard & Poor's Depositary Receipt, são uma família de fundos negociados na bolsa geridos pela State Street Global Advisors. Para quem não está muito familiarizado, foram eles basicamente que criaram o SP500, ou seja, foram eles que criaram o primeiro ETF. Aquele que é considerado o pai dos ETF e ainda existe, o SPY, que na Xetra podemos encontrar por SPY5. Aliás, é um dos maiores e por isso acho que encontramos aqui algum conforto e segurança, para quem pensa que por este ser novo e por este ser de uma empresa diferente, se esteja a correr riscos ao investir nele. Podemos deduzir então, foi esta empresa que criou o SP500. Mas como vos digo, é apenas a minha opinião pessoal. Partilhei convosco 3 ETF, que podem escolher quer tenham um perfil de investidor mais moderado, mais agressivo, ou para quem é mais conservador. É decidir de que forma querem investir. No entanto, também podem considerar outra situação. Por exemplo, imaginem que vocês investem um valor fixo por mês, querem comprar apenas posições inteiras, então investem um X de posições, por exemplo no VUA da Vanguard e no SPYL da SPDR outras tantas. Imaginem que investem 150 euros por mês, podem comprar uma posição do VUA que está aproximadamente nos 96 euros, e com o montante restante, comprar outras posições aqui do SPYL. Assim compram posições completas ao invés de estarem a comprar frações de uma posição. Que acaba por ser uma vantagem, já que é emitido o documento e vocês passam a ser o titular daquela posição. Por outro lado, embora estejam a comprar o mesmo, estão a fazê-lo por duas vias diferentes, logo se tiverem algum problema com alguma das empresas, o investimento que está na outra, acaba por estar protegido. Por agora foi tudo, espero que tenham gostado. Já sabem, o canal é novo, deixem um like, subscrevam, partilhem, deixem nos comentários a vossa opinião e também sugestões para outros temas que queiram ver abordados noutros vídeos.